A história começa com uma garota que esfaqueia brutalmente um garoto com uma faca. O garoto não consegue deixar de se perguntar o que está acontecendo e por que está sendo morto. Justo quando tenta se levantar, a garota o mata brutalmente com um golpe fatal. Um instante depois, ele acorda e vê que à sua frente há um velho goblin verde. Ele se pergunta por que está vivo, mas o velho goblin se aproxima e lhe dá um nome, Goburo. Assim, ele percebe que reencarnou em outro mundo, mas como um simples goblin. No dia seguinte, ao acordar do sono, ele percebe que cresceu, e revela que essa é uma das habilidades dos goblins, que crescem mais rápido nesse mundo. Ele jura que sua vida anterior era repugnante, mas fará de tudo neste mundo para sobreviver. Então entra o goblin ancião que, depois de lhes dar comida, declara que a partir de agora não lhes dará mais nada para comer, pois terão que conseguir por conta própria. Nosso goblin reencarnado, Goburo, pensa que isso pode ser ruim, mas então olha para o goblin alto de seu grupo, e tem uma ideia. Assim, ele sai de sua caverna junto com o goblin alto cujo nome é Gobukiti, e segue em direção à floresta para conseguir comida. Ele compartilha sua ideia com Gobukiti e diz a ele que a tarefa de Gobukiti é levar a presa até o local designado e que ele irá finalizá-la lá com tudo o que tiver. Gobukiti concorda e faz o mesmo, e os dois conseguem caçar sua primeira presa. A primeira presa acaba sendo um coelho selvagem. Goburo fica feliz por finalmente ter encontrado comida, mas Gobukiti tenta comer sozinho sem dividir com Goburo. Ao ver isso, Goburo fica bravo e o bate, depois declara que eles estão caçando juntos e que vão compartilhar a comida juntos. Nesse momento, ele percebe que precisa de uma arma para matar sua presa, caso contrário pode não conseguir terminar o trabalho. Por esse motivo, ele corta o chifre do coelho, e acredita que isso servirá como uma faca para a próxima caçada. No entanto, para sua grande surpresa, ele recebe uma mensagem em sua mente dizendo que obteve o chifre de uma pequena criatura. Goburo se pergunta o que é aquilo, mas logo deixa de lado depois de perceber que Gobukiti quer comer alguma coisa. Os dois então comem sua primeira presa, e Gobukiti fica feliz por finalmente ter encontrado algo mais saboroso do que aqueles insetos horríveis. Os dois então começam a caçar juntos na floresta, com Gobukiti guiando a presa e Goburo finalizando-a com uma faca de chifre. Enquanto comem, Goburo recebe novamente uma mensagem do status, que desta vez diz que Goburo adquiriu uma nova habilidade chamada fuga. Ao ver isso, ele percebe que até em sua vida passada havia nascido com essa habilidade rara que lhe permitia comer qualquer coisa, incluindo ferro, ouro e veneno. Ele acredita que suas habilidades da vida passada foram resetadas neste mundo e se pergunta que tipo de habilidades irá adquirir no futuro. Ele então dá uma de suas facas de chifre para Gobukiti e diz a ele para caçar monstros com ela. No entanto, o sol se põe e os dois seguem para sua caverna. Lá, uma garota goblin chamada Gobumi fica impressionada com as habilidades de caça de Goburo. Ela diz que Goburo é extraordinário antes de revelar que ele é o único que sobreviveu, enquanto os outros goblins morreram nas mãos dos coelhos de chifre. Gobukiti diz a ela que Goburo não estava sozinho, pois ele estava lá com ele e o ajudou, mas Gobumi presta atenção apenas em Goburo. Vendo o entusiasmo dela por ele, Goburo a convida para a próxima caçada deles, e ela aceita imediatamente. No entanto, a caçada deles é interrompida pela chuva, e Goburo decide ir ao depósito dos goblins para procurar algo útil que possa servir para construir sua nova arma. Lá, ele fica chocado ao ver um grupo de mulheres humanas prisioneiras e se pergunta o que elas estão fazendo ali. Ele pede explicações ao chefe do bando de goblins, Gobuji, mas este não dá atenção à sua pergunta e, em vez disso, declara que vai subir de nível mais rápido do que o esperado. Goburo se pergunta do que ele está falando e Gobuji o informa que os goblins de baixo nível nascem com uma habilidade de status, o que significa que podem maximizar seu status caçando presas. Ele revela que, se alcançarem o nível 100, poderão evoluir para uma forma de vida mais avançada, o Robo-Goblin, mas não é uma tarefa fácil, já que dezenas de goblins são mortos tentando fazer isso. No entanto, ele acredita que Goburo será o primeiro do seu bando a realizar esse feito. Gobuji então retorna à caverna e o informa que em breve chegarão alguns goblins evoluídos de outro vilarejo e que ele poderá ver a aparência de um Hobgoblin evoluído. O nosso goblin reencarnado ouve isso e jura que alcançará o nível 100 antes da chegada deles. No dia seguinte, os dois caçam algumas cobras e alguns monstros de nível médio, e desta vez até Gobumi está com eles. Gobumi está feliz por poder comer um pouco de carne, mas Goburo recebe outra mensagem do status que declara que ele adquiriu algumas novas habilidades, incluindo termografia, veneno, resistência ao veneno, busca e mal olhado. Goburo não consegue acreditar que a cobra fosse tão poderosa, mas promete a si mesmo que vai se tornar mais forte para poder sobreviver neste mundo em sua segunda vida. Neste ponto, os dois se dirigem à caverna dos morcegos e tentam derrotá-los, mas acabam ficando presos devido ao grande número de morcegos. Goburo percebe isso e ativa sua habilidade de olho maligno. Isso faz com que os morcegos fiquem paralisados e os dois rapidamente os eliminam com suas armas. Depois disso, eles comem fora da caverna e o status o informa novamente que ele adquiriu algumas novas habilidades, incluindo a ecolocalização, o Vamp Gap e a Onfilia. Ele não consegue acreditar que adquiriu outra série de habilidades em um único dia, mas não percebeu que alguns goblins de sua própria tribo estavam espionando eles. À noite, enquanto dormem em sua caverna, os mesmos goblins tentam matá-lo, mas sua habilidade de detecção se mostra útil e ele os elimina rapidamente com sua faca, combinada com sua habilidade de veneno. Goburo pergunta o motivo desse ataque e os goblins revelam que ele estava comendo sozinho, enquanto eles não tinham nada para comer. Isso os deixou irritados e por isso decidiram matá-lo. Goburo acredita que a culpa é dele e poupa a vida deles, mas Gobumi intervém furioso e elimina um dos goblins. No dia seguinte, o trio segue um orc alto. Golbuki, Golchi e Golbumi o atacam com um de seus facas de chifre e arrancam suas mãos e pernas, enquanto Goburo o finaliza cravando duas facas de chifre em seu peito. Com isso, eles comem o orc alto e o sistema o informa que ele adquiriu novas habilidades, incluindo libido, linguagem dos orcs e detecção de análise.
Goburo acha isso incrível, mas então impede Gobumi e Gobuki de comerem outros monstros e declara que levarão os outros monstros para a caverna para que seus irmãos também possam comê-los. Os outros goblins o agradecem por ter trazido comida para eles, mas o nosso goblin reencarnado Goburo não consegue acreditar que está ajudando-os, já que em sua vida anterior ele era um maníaco que nunca pensou em ajudar os outros. Ele acredita que algo mudou dentro dele desde que reencarnou neste mundo, mas afasta esse pensamento e vai dormir. Ele tenta dormir, mas o status o informa que ele ultrapassou os valores de nível e irá evoluir para uma forma avançada de goblin. No entanto, o nosso goblin reencarnado não quer receber a bênção do grande deus da morte e da origem, pois ele só deseja um sono tranquilo. No dia seguinte, ao acordar de um sono profundo, ele percebe que seu corpo e sua aparência mudaram. Ele não estava sozinho, pois Gobukiti também evoluiu para uma forma avançada de goblin. Os outros goblins ficam chocados e não conseguem acreditar que subiram de nível em apenas um mês, mas Gobukiti está feliz e diz a Goburo para lutar com ele porque quer saber quem é o goblin mais forte entre eles. Os dois se enfrentam e Goburo o derrota rapidamente, mostrando seu imenso poder e suas habilidades superiores. Nesse exato momento, Goburo sente algo e diz a Gobumi para trazer sua besta, porque logo vão precisar dela. Depois vemos que alguns dos grandes lobos perseguem os coelhos de chifre e os matam por diversão. Eles não pararam e mataram um orc alto que passava por ali. Goburo percebe isso e diz a Gobumi para atacá-los com a besta. Gobumi obedece e elimina um dos lobos com uma flecha envenenada. Os dois então atacam os lobos com suas formas avançadas e os eliminam rapidamente com suas novas habilidades. O chefe da matilha tenta matar Goburo, mas Gobumi o elimina com uma flecha e ele cai diante de Goburo. Goburo o devora e o sistema informa que ele adquiriu novas habilidades, incluindo caça selvagem, armadura de couro e uma habilidade de liderança chamada Ordem. Eles levam todos os lobos mortos para a caverna e os entregam à sua matilha. Os goblins agradecem a Goburo por ter trazido comida para eles e pedem que ele lhes ensine a caçar, pois querem ficar ao seu lado. Goburo os ouve e declara que irá ensiná-los a caçar. Os goblins o agradecem por isso e dizem que ele é um bom rapaz, mas Goburo não concorda com essa afirmação. No entanto, o nosso goblin reencarnado jura que irá caçar outros monstros e comer o máximo possível deles, para se tornar um goblin mais forte e capaz de proteger seus companheiros. No quinto dia de treinamento com os outros goblins, Goburo, cansado, decide ir descansar. Quando chega ao seu quarto, ele encontra a Gobumi, mas ela evoluiu. Está ficando muito sexy. Duvido que Goburo ainda esteja cansado por um pouco de treino. No dia 17, todas as mulheres humanas que eram prisioneiras tiraram a própria vida. Goburo faz uma cerimônia fúnebre para as mulheres, junto com Gobukiki. No dia 24, Goburo está treinando os outros goblins. Enquanto isso, ele também havia comido todos os inimigos que conseguia encontrar e aprendido muitas novas habilidades. Nesse momento, outro grupo de goblins se aproxima. Goburo se prepara para proteger os outros, mas Gobugi o impede e explica que são seus pais. Goburo então fica chocado e descobre que os goblins capturaram outro grupo de mulheres humanas. Os goblins mais perversos e repugnantes ficam contentes, já que o último grupo tirou a própria vida. Descobre-se que o DNA dos goblins é tão forte que quando eles se acasalam com outras espécies, o resultado ainda é um filho goblin. Goburo entende o instinto de reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo e ele pede para cuidar das mulheres humanas, mas isso só serve para perturbar ainda mais os outros goblins. Um confronto está prestes a começar, mas duas garotas, Osubato e Obusei, chegam para dizer com naturalidade às duas facções para pararem de se envolver em uma guerra civil. Osubato explica que os líderes de ambas as gerações de goblins irão lutar e o vencedor decidirá qual será o destino da aldeia. Goburo termina muito rapidamente porque ele usa uma espécie de corda misteriosa. Os outros não conseguem entender como ele fez isso, então Goburo explica que se trata de uma habilidade que lhe permite produzir seda de aranha e que ele a aprendeu depois de comer uma aranha demoníaca. As garotas ficam surpresas com o fato de alguém como ele ter nascido enquanto elas estavam fora, e Goburo anuncia que é o novo chefe da aldeia. Goburo também ordena a todos que mantenham as mãos longe das mulheres humanas, dizendo que encontrarão um momento para devolvê-las a uma aldeia humana. As garotas se perguntam se precisarão fazer algo e descobrimos que Goburo quer conhecer os humanos. Goburo faz algumas perguntas a elas e descobre que essas garotas faziam parte de uma atividade ilegal. Quando os goblins as atacaram, todos os homens foram massacrados e essas 5 garotas foram as únicas sobreviventes. No 28º dia, Goburo fica surpreso ao ver que as garotas pareciam felizes, mas elas estão apenas tentando manter uma atitude positiva. Goburo cozinhou para elas. Entre as garotas, há 2 irmãs que são cozinheiras e também costureiras. A garota de óculos é uma alquimista, a de cabelos castanhos é uma ferreira, enquanto a de cabelos ruivos é uma guerreira iniciante. Ele decide fazê-la participar do treinamento deles. Mais tarde, Goburo treina todos duramente e os insulta para motivá-los. Nos dias seguintes eles se concentram nos exercícios em grupo. No 31º dia, chove, então Goburo e Gobukiki fazem um treino muito intenso, enquanto todos assistem surpresos. Naquela noite Goburo percebe que um grupo de goblins estava prestes a quebrar sua regra sobre mulheres humanas. Goburo corta um dos goblins em pedaços e impede os outros. Goburo relembra a eles as regras que ele mesmo estabeleceu e pune um deles por ter desobedecido. Goburo pede desculpas às mulheres e a garota de cabelos vermelhos chora em seus braços. Os outros goblins chegam, então Goburo ordena a Gobukiki que leve os goblins para fora. Ele reúne os outros goblins para que possam assistir e Goburo os espanca sem parar, certificando-se de que todos realmente entendam as regras da aldeia. Goburo para pouco antes de tirar a vida deles, o que significa que o primeiro goblin que recebeu a punição morreu. Na manhã seguinte, no 32º dia, o grupo de Goburo mais uma vez usa seu incrível trabalho em equipe para derrubar um cavalo blindado.
Depois de muitas tentativas e de derrotá-lo, Goburo recebe uma tonelada de novas habilidades. Uma delas permite de forma incrível que ele desferra 3 golpes devastadores com um único ataque. Naquela noite, a garota de cabelos ruivos vai dormir na cama de Goburo, e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Goburo a consola e permite que ela passe a noite com ele. Mas ao acordar, Goburo descobre que Gobumi também se juntou a eles na cama. Naquele dia, eles também descobrem que Gobue evoluiu para um Hobgoblin. Os treinamentos vão muito bem, com Gobukiki liderando a unidade de ataque e Gobumi comandando as forças armadas de longo alcance. Obusato, por sua vez, está à frente da equipe com armas leves, enquanto Gobue cuida das equipes de apoio. Goburo gostaria que Obusai liderasse a equipe mágica, mas no momento, ela é a única maga da aldeia. No restante deste dia, Goburo deixa o treinamento a cargo dos capitães e ele mesmo adentra a floresta para caçar. Ele testa sua magia e fica chocado ao ver o quão poderosa ela é, já que decapita facilmente um cavalo blindado. Goburo só percebe depois que a magia o deixou confiante demais, pois ele se aprofunda ainda mais na floresta. De repente, ele encontra um rastro de sangue e se lembra de algo que Gobugi disse a todos. O velho os havia avisado para nunca irem para a zona norte da floresta por nenhum motivo, pois lá vive um terrível monstro carmesim chamado Urso Vermelho. Goburo vê que esse monstro destruiu facilmente a armadura de um cavalo blindado. Bem nesse momento, o urso aparece e Goburo reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir, mas ele não é uma pessoa normal. Ele quer lutar contra ele e comê-lo para ver que tipo de habilidade irá obter. Goburo pretende usar todas as armas do seu arsenal, então ele começa usando magia de demolição. Enquanto isso, na aldeia, Gobumi está preocupada porque não vê Goburo há algum tempo. Nem os outros o viram, então isso a deixa ainda mais preocupada. Goburo fica chocado quando o urso vermelho sacrifica seu braço para se defender do feitiço dele. Goburo tem certeza de que a armadura que recebeu do cavalo não será capaz de protegê-lo, então ele parte para o ataque e ataca a cabeça do urso. Mais uma vez ele fica chocado quando sua espada não consegue atravessar o crânio do animal. O urso lança Goburo para longe e ele usa suas teias para prendê-lo, mas o urso se liberta e usa um ataque de fogo muito poderoso. Um incêndio começa e Goburo precisa curar seus ferimentos. Trata-se de um adversário muito perigoso, então Goburo cria uma barreira que o protege do fogo e finalmente o perfura pela boca. Goburo está satisfeito consigo mesmo, mas fica chocado quando o urso o atinge. Goburo sofreu muitos danos, mas ainda está determinado a comer o urso e obter suas habilidades extraordinárias. Goburo se lança para lutar novamente e consegue causar danos, mas não é o suficiente, então ele diz ao urso que quer comê-lo, mas vemos que ele perde um braço. No 34º dia, Goburo finalmente vence a batalha insana, mas sobrevive por um tris. Ele consegue comer o urso e recebe muitas habilidades poderosas, incluindo dano pesado e força aumentada. Goburo desmaia pouco depois, mas vemos mais uma vez que ele superou seus valores de nível e cumpriu todas as condições. Isso permite que ele evolua para uma espécie rara de orc. Sua consciência está se esvaindo, então Goburo aceita evoluir. No 35º dia, Goburo fica chocado ao perceber que se transformou em um orc. Ele retorna à aldeia, mas todos ficam apavorados com ele e temem ser atacados. Eles se perguntam por que o orc está sorrindo e gostariam que Goburo estivesse lá para salvá-los, mas felizmente Gobumi o reconhece. Em vez de se surpreender com sua evolução, ela fica brava com ele por ter ficado tanto tempo fora. Todos ficam chocados ao descobrir que ele derrotou o grande urso vermelho apenas um mês após seu nascimento. Se você quiser a continuação deste novo anime, comente neste vídeo, inscreva-se e deixe um like. Até a próxima.